Bom dia, hoje 12 de janeiro de 2026. O cenário é um dos mais complexos da década, eu diria. Sem dúvida. De um lado, a gente tem dados de emprego nos Estados Unidos que mostram assim uma economia real surpreendentemente forte. A máquina continua girando, né? E do outro, uma crise institucional que, sinceramente, não tem precedentes. Um confronto aberto, direto, entre a Casa Branca e o Banco Central americano. É uma tensão que dá para se insinuar. E a gravidade dessa tensão, ela não pode ser subestimada. O que a gente está vendo é a ameaça de um indiciamento criminal contra o Jerome Powell, o presidente do Fed. O que é uma loucura. É uma loucura. Isso não é só uma briga política, é um ataque direto ao alicerce de todo o sistema financeiro global, que é a independência do Banco Central. Claro. A ideia de que os títulos do Tesouro Americano são o ativo mais seguro do mundo se baseia nisso, né? Na premissa de que a política monetária está acima da briga do dia a dia. E agora, pela primeira vez em gerações, o mercado está sendo forçado a precificar um risco que era impensável. E é exatamente essa a nossa missão aqui hoje. Com base num relatório bem detalhado de estratégia de mercado, a gente vai tentar entender como esse choque está provocando uma realocação global de capital. Seguir o dinheiro. Exato. Vamos seguir o dinheiro para ver de onde ele está saindo e, mais importante, para onde ele está indo. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira consequência, a mais óbvia, está ali piscando em vermelho nas telas. Os futuros dos índices americanos estão em queda. O Nasdaq, que é sempre o nosso termômetro para tecnologia, é o mais atingido, uma queda de 0,82%. É uma reação quase que instantânea, né? Sim. E existe uma mecânica muito clara por trás dessa queda. Quando se politiza a política monetária, o mercado começa a temer uma inflação descontrolada lá na frente. O medo de imprimirem dinheiro. Exato. O medo de que o governo force o Banco Central a financiar gastos. E esse temor faz os juros de longo prazo subirem na hora. E juro alto é veneno para a ação de tecnologia. Por quê? Só para a gente deixar claro. Porque o valor dessas empresas é, em grande parte, uma aposta em lucros que virão, daqui a muitos anos. Quando o juro sobe, o valor presente desses lucros futuros diminui. É uma reação em cadeia, direta e bem dolorosa. Mas espera aí, isso que você falou sempre foi verdade, mas a queda hoje parece mais acentuada. É só o medo dos juros ou tem algo mais? O mercado não está exagerando um pouco, considerando que a economia real, como a gente viu, está forte? Então, Bem, mas o mercado financeiro está em pânico. Essa é a essência do problema. É essa desconexão que está causando tanta ansiedade. A economia real é tipo um transatlântico, sabe? Leva tempo para mudar de curso. Entendi. Os dados de emprego de hoje são um reflexo de decisões de meses atrás. O mercado financeiro, por outro lado, é uma máquina de antecipação. Ele não reage ao que aconteceu. Ele reage ao que ele acha que vai acontecer. E o que ele acha que vai acontecer? É que essa crise política, se não for resolvida, vai inevitavelmente contaminar a economia real, gerar inflação, instabilidade. Então Wall Street está em pânico hoje por um problema que a Main Street talvez só sinta daqui a 6 meses, 1 ano. Entendi. É um cabo de guerra entre o presente e o futuro. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O capital não some, ele só muda de lugar. Exato. Se o dinheiro está fugindo da tecnologia americana por causa desse risco, a grande pergunta é, para onde ele está indo? E o primeiro destino parece óbvio, Ásia. Os mercados por lá fecharam em alta, quase como se estivessem em outro planeta, completamente isolados do risco americano. Descolados. Totalmente. O grande destaque foi Hong Kong, que está vivendo um rally puxado por IPOs de inteligência artificial. O relatório até destaca um exemplo, a startup Minimax, que chegou a subir impressionantes 80% na estreia. 80%. E o que é fascinante aqui é a mudança estrutural que isso sinaliza. Não é só um movimento de um dia. Não é. Não. Já tem relatórios de análise indicando que os lucros somados das gigantes de tecnologia da China estão projetados para ultrapassar os das 7 magníficas dos Estados Unidos ainda em 2026. Uau! O apetite por risco em tecnologia de ponta, sabe? A busca pela próxima grande inovação parece estar migrando do Vale do Silício para centros como Shenzhen e Hong Kong.
Então a gente está falando de uma possível mudança de guarda que pode durar anos. Não é só um soluço de mercado. É cedo para decretar o fim de uma era, mas é inegável que a concentração de risco nos Estados Unidos está forçando os investidores a diversificar. Eles estão procurando o próximo Vale do Silício. E a Ásia parece ser a resposta no momento. No momento, o ecossistema de IA na Ásia parece o candidato mais forte. E vale notar que o Japão esteve fechado hoje por causa de um feriado, o que reduziu um pouco a liquidez global. Mesmo assim, a tendência ficou muito clara. Ok. Se a Ásia é o destino do capital de crescimento, para onde vai o dinheiro que busca, digamos, segurança e estabilidade? Pelo visto, para a Europa, Exato. que também mostrou uma resiliência bem notável. Lá, o foco não parece ser macroeconômico, mas sim em negócios específicos, em histórias de empresas. O grande motor do dia na França foi o anúncio de que a L'Oréal está comprando a divisão de cosméticos da Kering. Um negócio de uns 4 bilhões de euros. E isso se conecta perfeitamente ao quadro geral. Como? Em tempos de incerteza, o setor de luxo europeu é visto como um ativo de altíssima qualidade. É quase como um título de dívida seguro, mas com potencial de crescimento. Interessante. Empresas como L'Oréal, LVMH, elas têm um poder de precificação enorme e uma demanda que não costuma ser muito afetada por crises. Entende? O público delas continua comprando. E, enquanto isso, no Reino Unido, o índice FTSE 100 se beneficia por ter muitas empresas da velha economia. Ah, claro, as gigantes de petróleo, tipo Shell e BP. Exatamente. E falando nelas, parece que esse é o verdadeiro epicentro da euforia hoje. É como se os investidores tivessem decidido que, na dúvida, é melhor ter algo físico, algo que se pode tocar. O mercado de commodities está explosivo. Os números são de tirar o fôlego. São mesmo. O ouro simplesmente rompeu a barreira dos $4.500 a onça. E a prata está subindo mais de 5,5% só hoje. O que justifica um movimento tão forte assim? A gente está vendo uma mudança na própria natureza da demanda por ouro. Tradicionalmente se compra ouro como proteção contra a inflação. Hoje ele está sendo comprado como proteção contra o que o mercado chama de risco de contraparte soberana dos Estados Unidos. Risco de contraparte soberana? Isso soa complicado. O que significa na prática? Na prática, significa que os investidores estão começando a duvidar da promessa do governo americano. Uau! Um título do Tesouro é uma promessa de pagamento. A solidez dessa promessa depende da credibilidade da instituição. Se o governo pode interferir no Banco Central, essa credibilidade fica arranhada. Claro. Então a lógica do investidor é: por que eu vou segurar um papel que é uma promessa de um governo em crise, se eu posso segurar uma barra de ouro física que não é promessa de ninguém? O ouro vira a única moeda sem risco político. Entendi. Não é mais sobre a inflação, é sobre confiança na própria instituição. E no petróleo, a história parece ainda mais complexa. A gente tem duas crises ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. O petróleo Brent, que é a referência global, sobe com risco no Oriente Médio, a instabilidade no Irã, a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz. Ok. Mas o WTI, que é a referência americana, sobe menos. E o motivo é paradoxal. A crise na Venezuela, com a queda do governo, pode, no médio prazo, levar a um relaxamento das sanções e aumentar a oferta de petróleo para os Estados Unidos. Que loucura! Uma crise aqui anula parte do efeito da crise ali. É uma dinâmica geopolítica complexa, com efeito direto no preço. E essa corrida por ativos físicos não para aí. O cobre, por exemplo, está sendo negociado a $5,95 por libra. O relatório aponta uma demanda vindo de duas frentes enormes, né? Duas frentes gigantes. A construção de data centers para a inteligência artificial e toda a transição energética, com carros elétricos, energia solar. Certo. E essa busca por ativos fora do sistema tradicional nos leva direto para o mundo cripto, que está reagindo de uma forma muito, muito interessante. O Bitcoin, imagino. Sim. O Bitcoin se sustentando acima de $91 mil, o que reforça aquela narrativa de ouro digital. Ele funciona como um ativo antifrágil, que se beneficia do caos.
E o curioso é que o índice de medo e ganância do mercado cripto está em 27, que é o nível de medo. Isso é bom? Historicamente, sim. Sinaliza as zonas de compra para os investidores institucionais que costumam entrar justamente quando o varejo está com medo. Ok. Olhando os dados de cripto, a maioria está se comportando como o esperado, mas tem uma coisa que me saltou aos olhos e eu não entendi. Monero, AXMR, disparou mais de 24% nas últimas horas. Isso. É um movimento violento, completamente descolado do resto do mercado. Por que essa, especificamente, teria um comportamento tão diferente? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta é um dos sinais mais fascinantes e preocupantes do dia. Monero não é sobre especulação como o Bitcoin. A principal característica dela é a privacidade. Anonimato total. Ah, é a moeda de privacidade. Exato. Quando você vê um pico de preço assim, não é o investidor comum comprando. É o que a gente chama de dinheiro com medo ou dinheiro em fuga. Pense em atores estatais, entidades sob sanção. Entendi. A demanda por XMR geralmente dispara quando alguém ligado a regimes como os do Irã ou da Venezuela precisa mover grandes quantias de dinheiro de forma irrastreável, para fugir de bloqueios. Nossa. Esse pico de preço pode ser lido como um sinal de alerta geopolítico vindo direto do mercado. Alguém, em algum lugar, está movendo fundos às pressas e sem querer deixar rastros. Uau, isso coloca as coisas em outra perspectiva. É um indicador vindo das sombras do sistema. Diante de todo esse cenário caótico, a pergunta inevitável é: e o Brasil com tudo isso? O relatório descreve a nossa situação como uma faca de dois gumes. É a descrição perfeita. De um lado da lâmina, tem um efeito negativo. A aversão ao risco global tende a fortalecer o dólar, a pressionar nossos juros. É um movimento clássico de fuga para a segurança, que historicamente prejudica os mercados emergentes. Certo, esse é o lado do risco. E qual é o outro lado da lâmina? O lado da oportunidade. O outro lado é que num mundo onde as cadeias de suprimento estão ameaçadas, o Brasil se posiciona como um porto seguro para a produção de commodities estratégicas. Faz sentido. O mundo precisa de petróleo, minério de ferro, soja, e nós somos um fornecedor confiável e relativamente estável. A crise nos Estados Unidos não diminui a necessidade da China por minério, por exemplo. E para ajudar, o Boletim Focus, divulgado hoje, mostrou uma revisão para baixo nas expectativas de inflação aqui. O que é ótimo. É ótimo. Dá ao nosso Banco Central mais flexibilidade, uma vantagem que outros emergentes talvez não tenham. E quando a gente olha os gráficos do mercado brasileiro, a história que eles contam é bem clara, né? O Ibovespa parece tentar subir, mas com dificuldade, como se estivesse nadando contra a maré do pessimismo. Já o dólar parece ter batido num muro ali em 5.460. Exato. Na prática, isso nos diz que é uma briga de forças. O investidor estrangeiro está vendendo bolsa por causa do risco global. O que causa as quedas. Isso. Mas o investidor local, olhando a força das nossas empresas de commodities e a melhora da inflação, vê essas quedas como oportunidades de compra. Por isso, o Ibovespa cai, mas se recupera. E o dólar? No dólar, essa resistência em 5.460 sugere que o mercado acredita que o Banco Central tem ferramentas para segurar uma disparada maior ou que o fluxo de exportações está ajudando. A expectativa para hoje é uma abertura em leve queda, mas com potencial de recuperação, puxada justamente por gigantes como o Vale e Petrobras. Fazendo uma síntese final, então, o dia de hoje é sobre uma grande e, acelerada realocação de capital. O dinheiro está fugindo do risco institucional americano e buscando refúgio em 3 lugares principais. Novas geografias de crescimento, como a Ásia e sua explosão em IA. Certo. Ativos de alta qualidade e mais defensivos na Europa, como o setor de luxo. E principalmente em ativos reais. Exatamente, em ativos reais e tangíveis, como commodities, e descentralizados, como o ouro e o Bitcoin. Essa é a fotografia exata do momento. É uma fuga do risco de papel, do risco de promessa, para ativos físicos e descentralizados. Mas o evento mais crítico do dia
o verdadeiro teste de fogo ainda não aconteceu. E qual seria o evento? Hoje à tarde, teremos o leilão de títulos de 10 anos do Tesouro Americano. E por que esse leilão é tão crucial? Porque ele vai responder à pergunta: quem ainda está disposto a emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos e a que preço? A demanda por esses títulos vai nos dizer, em tempo real, o quanto a credibilidade americana foi de fato abalada. Nossa! Isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. Num mundo onde o ativo, considerado o mais seguro de todos, passa a ter seu risco questionado, como isso muda fundamentalmente a forma como a gente avalia todo o resto?